Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a Caixa Seguridade e seus resultados do segundo trimestre de 2025. E a Caixa Seguridade aí é uma empresa que tem 10 anos, no entanto, o seu IPO, ou seja, a abertura do seu capital na Bolsa de Valores foi lá em abril de 2021, tá? Então a companhia tem aí praticamente 4 anos, um pouco mais, de mercado de ações, tá? Que você pode estar negociando então Caixa Seguridade através do ticker CXSE3, né? Lembrando, pessoal, que o conteúdo do canal tem caráter educacional para ajudar vocês a entenderem um pouco mais como é que funciona o balanço de uma empresa, certo? Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Então consulte os dados, faça seu próprio estudo, tá bom? E aproveite o vídeo. E o ponto positivo desse segundo trimestre de 2025 é que a Caixa Seguridade apresentou recorde de prêmios emitidos em alguns ramos, como por exemplo o ramo habitacional e o ramo residencial, que são os segmentos mais importantes que têm maior representatividade no resultado da Caixa Seguridade. Afinal, a companhia é ligada à Caixa Econômica Federal, certo? Então ela tem acesso à rede de clientes da Caixa Econômica e, consequentemente, a dos seus financiamentos imobiliários, que precisa ser feito seguro habitacional e, consequentemente, também eles podem estar ofertando e fechando seguro residencial. Então houve recorde histórico nas emissões trimestrais para habitacional e residencial, com um crescimento de 41,3% nas emissões de residencial acoplado ao habitacional. Ou seja, a companhia faz seguro através de um financiamento imobiliário e também já oferta um seguro residencial para o cliente. Por quê? Porque esses dois segmentos, esses dois produtos têm finalidades diferentes, então não é a mesma coisa e faz sim sentido ter os dois, ainda mais quando você tem uma operação aí no SFH. Também houve uma elevação de 10,9 pontos percentuais no índice de renovação. Então quando você faz um seguro, você fecha ele por algum período, ele dura aí praticamente um ano, e aí após esse período você pode estar optando por renovar ou não. Então houve um crescimento nas renovações do seguro residencial, o que é muito bom porque garante aí a receita por mais um tempo para a companhia caso não haja cancelamento do seguro. Além do ramo de seguros, a Caixa também atua no ramo de acumulação através então da sua previdência, que é um exemplo que a gente tem aqui, e houve um crescimento de 13,4% nas suas reservas. Então hoje a Caixa Seguridade administra 184 bilhões de reais em previdência. E um dos pontos que trouxe esse aumento, auxiliou nesse aumento, foi uma campanha com cashback na portabilidade de entrada na Previdência, que aí gerou então um aumento de 94,9% nas portabilidades. E aí, claro, com facilitação, né? Portabilidade via app da Caixa, ou seja, o processo totalmente digital torna mais fácil para aderir ao produto. A companhia também teve 596 milhões de prêmios emitidos no segmento de vida, o que representa um aumento de 1,1% em relação ao segundo trimestre de 2024. Um outro segmento que a Caixa Seguridade atua é no segmento de consórcio, então 5,3 bilhões em cartas de crédito, representando um crescimento de 41,5%. Houve uma evolução de 52,5% em cartas de crédito de imóveis nesse período desse trimestre em relação ao trimestre do ano passado. E aí então a pessoa faz uma carta de crédito ou um consórcio para imóvel e com o objetivo então de estar adquirindo um bem imobiliário, certo? Então um terreno, um apartamento, uma casa, enfim, uma reforma, dependendo do que for. A pessoa tem várias opções dentro de um consórcio e no caso ela consiga, por exemplo, comprar um apartamento ou uma casa, seja a opção dela, a Caixa também pode estar ofertando aí a parte de seguro residencial. Então também é uma oportunidade de vendas para a Caixa Seguridade. Em relação aos seus números em si, a Caixa apresentou um lucro líquido gerencial de R$1 bilhão, um crescimento de 35,2% em relação ao segundo TRI de 2024. Então a companhia teve aí um bom crescimento em relação ao ano passado. No acumulado de 6 meses subiu 21% e também ela anunciou um dividendo de R$960 milhões, representando um payout de 92,2%. Seguindo a sua política trimestral, a Caixa Seguridade então anunciou esse provento, eu vou falar dele mais para frente, mas ele será pago lá para novembro, tá bom? Até porque nós já tivemos agora um provento para agosto, que a data de pagamento foi na última sexta-feira. E uma pergunta que pode aparecer para quem está começando e quer conhecer um pouco do setor,
é ver esse payout de 92,2% e se questionar em relação à viabilidade de crescimento de uma empresa que tem um payout tão alto na forma de dividendos, né? Normalmente o mercado tem aquela ideia de que a empresa precisa reter lucro e ter um baixo payout para poder crescer, e nós vemos aqui que sempre foi um histórico da Caixa de Seguridade pagar um payout elevado e mesmo assim apresentar crescimento no seu lucro líquido. E por que isso acontece? Porque a companhia ela é de baixo capital intensivo, ou seja, ela não precisa ter um investimento pesado em maquinário, em coisas do tipo, para poder crescer o seu resultado. O produto dela é de baixo custo, né? Um produto financeiro, então ela pode desenvolver produtos, ela investe sim em tecnologia, por exemplo, ela tem despesas com funcionários, mas ela não precisa estar retendo uma parte grande do seu lucro, a não ser que ela julgue necessário. Ela tem essa liberdade de distribuir mais para o acionista, e aí então a própria Caixa julga mais viável devolver esse dinheiro para o acionista, não precisa estar segurando aí. Tem que entender o setor que a empresa está alocada. Os setores são diferentes, né? No caso aqui a gente está falando de uma seguradora que aí tem altas margens de lucro, altas margens, margem bruta, margem líquida. Um outro ponto forte da seguradora é um ROI de 69,6%, crescimento de 9,9 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2024. E aqui então das suas receitas, 58% vem das suas participações e 42% vem do seu ramo de distribuição, que é um dos ramos que a seguradora ela está trabalhando e ela trabalha. Em relação a prêmios emitidos, interessante citar que o seguro habitacional representa 41% dos prêmios emitidos no segundo trimestre de 2025, seguido por vida com 25%, depois o prestamista e depois o residencial com 12%. Então percebe que a habitacional é realmente aí o segmento que ela tem a maior emissão de prêmios, e também na parte de prêmios ganho, o habitacional com 40%. No caso de uma seguradora, a gente também precisa ficar de olho na sinistralidade, que seria então a necessidade da seguradora desembolsar o recurso para atender um sinistro, né? Então, por exemplo, você tem, o seguro de vida. Se a pessoa vier a falecer, então a seguradora ela paga o valor de cobertura para os beneficiários, e esse processo se chama sinistro. Então a sinistralidade, quanto menor para a seguradora, melhor, porque ela não precisa estar despendendo recursos e pagando as suas coberturas. Então no caso 25,1%, que aí você pode puxar aqui, é menor do que o ano passado, mas aqui nós tivemos alguns efeitos não recorrentes, né? Como por exemplo uma retenção aí de alguns valores que debitou do lucro líquido por ordem da Caixa, que foram seguros não acionados, que aí a Caixa precisou fazer uma reserva, tá bom? E também alguns efeitos do Rio Grande do Sul que acabou impactando essa parte de sinistralidade. Parte de comissionamento, então a porcentagem do prêmio ganho é uma parte bem consistente, ficou em 21,4%, e perceba que é praticamente na linha trimestral. Já nos negócios de acumulação, vamos tentar detalhar isso aqui um pouquinho mais para ficar mais claro de se entender. Então as reservas de previdência cresceram 13,4% na comparação anual, enquanto a taxa de administração média caiu de 1,09 para 1,06, então 0,03 pontos percentuais. Então, na verdade, a companhia ela ganha em cima do saldo das suas reservas de previdência, que é o que os clientes contribuem. Então, você vai lá, faz um aporte no seu plano de previdência, e a seguradora ela cobra uma porcentagem como taxa para ela estar administrando esse fundo. E a taxa média hoje da Caixa é de 1,06% sobre o patrimônio do fundo. E essa é a forma que a seguradora ganha dinheiro no ramo de acumulação, parte de previdência. A lógica é bem parecida para a parte de consórcio, tá? A seguradora ela vai arrecadar recursos e ela cobra uma taxa de administração. No caso de consórcio, no segundo trimestre de 2025, a taxa média foi de 2,9%. O que a gente percebe aqui é uma tendência de redução dessas taxas, né? Parte de previdência caindo de 1,09 para 1,06, enquanto a parte de consórcio caindo de 3,7 para 2,9. Aqui em consórcio foi uma queda mais agressiva em relação à previdência. E para compensar essa queda, como que a seguradora faz para ganhar mais dinheiro? Ela tem que expandir o seu estoque de cartas. Então, no caso, cresceu 61,6%. Quanto maior volume ela conseguir emitir de cartas, ela consegue também ter maiores receitas e talvez reduzir a taxa aqui de administração
média ao ano também é uma boa estratégia para poder vender mais cartas. Então a gente tem que estudar como que a companhia está operando esse segmento. E como eu citei anteriormente, a Caixa de Seguridade anunciou um provento de 32 centavos por ação. Eles serão pagos no dia 17 de novembro de 2025. Então nós temos 3 meses até o pagamento. E a posição acionária é em 3 de novembro de 2025, tá? Então Datacom dia 3, pagamento dia 17, bem rapidinho. Nós temos só que aguardar chegar então aí para novembro para receber esse provento. Então foi de 32 centavos por ação, foi um pouquinho maior do que o provento anterior de 31 centavos por ação. Isso aí reflete então o crescimento do lucro líquido. Quanto mais a companhia crescer no seu resultado líquido, maior o provento que ela poderá estar pagando aos seus acionistas. E se eu considerar a cotação de hoje, 32 centavos dividido por R$13, deixa eu pegar a cotação certinho aqui para vocês, R$13,63, a gente tem um dividend yield de 2,35% arredondando, 2,35%. Então, o primeiro provento foi de 31 centavos desse ano. Então, se eu considerar o dividendo do primeiro trimestre de 2025, que foi de 31 centavos, somar com o dividendo do segundo tri, foi de 32 centavos, nós temos 63 centavos até o momento de proventos confirmados. Dividindo pela cotação atual de 13,63, nós temos um yield até o momento de 4,62%, considerando a cotação atual, tá? A cotação no começo do ano pode ter sido diferente, então estou pegando a cotação aqui do fechamento da sexta-feira. Estou gravando o vídeo no dia 16/8. E aí o que algumas pessoas podem fazer é anualizar esse provento. No caso, isso aqui está em semestre, a gente pode multiplicar por 2. Então a gente tem um provento anualizado, tá bom? Não significa que a companhia vai entregar esse yield, mas sim que está anualizado. Basicamente peguei o que foi anunciado e multipliquei por 2. Então nós temos 9,24% anualizado, tá? Não é declarado. Mas o efeito de proventos pode ser compostos, né? Afinal, a companhia pode também crescer o seu lucro líquido e pagar mais proventos, como você pode utilizar o provento para reinvestir na companhia ou em outra empresa da sua escolha. Então percebe que o efeito do provento ele é composto, porque a gente pode olhar assim, um provento de 31 centavos, um de 32, caso ela continue crescendo, vamos supor 1 centavo por trimestre, ela entrega um de 0,33, 0,34, e aí você pode estar pegando esse provento, reinvestindo na companhia, se você julgar um preço interessante, e aí recebendo mais proventos, junto com o crescimento do lucro, isso gera o famoso efeito bola de neve. Mas sempre avalie então o seu preço teto numa empresa antes de você comprar ela, antes de você investir, veja se faz sentido para o seu portfólio e para o que você está pensando no momento. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreve no canal, muito obrigado pela participação de vocês na live, o pessoal está assistindo bastante, né? A gente fez bastante live essa semana passada por conta dos resultados, muito obrigado pela participação, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha com seus amigos, até a próxima e tchau!